Papo com especialista. Dessa vez a gente trouxe a lenda Ricardo Damolin, onde a gente falou sobre tudo, sobre venda de commodity, sobre cabotagem brasileira e outros assuntos relacionados à importação, exportação, venda de produtos, serviço e outras coisas. Se você quer aprender mais ou menos com uma lenda, aproveita, esse papo com o especialista é para vocês. Vamos comigo? Te espero lá. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez com um papo com especialista, e dessa vez eu trago um cara que ele é o chamado enciclopédia por onde ele passa. Por quê? O conhecimento desse rapaz é tanto que as pessoas simplesmente olham para ele e falam: vende para mim porque o negócio é bom. Seja muito bem-vindo, Dalmolin. Boa noite. Esse é Ricardo Boa, Dalmolin. boa noite, Thiago. É um prazer estar aqui dividindo esse espaço com você. E vamos ver o que vai dar. Não sou tudo isso que você falou, não, mas vamos bater o papo. Eu acho que vai ser bem interessante. Vamos lá. O Dalmolin, eu tenho o prazer de trabalhar com o Dalmolin, ele na parte de vendas, eu na parte de importação e exportação da mesma empresa. E todo mundo fala que ele manja muito. É um cara que e além disso, é um cara que você sente, você conversa, você fala sobre tudo. E tem uma experiência absurda e eu acho que pode agregar muito para os nossos papos com especialista, enfim. E além disso, da experiência que ele tem, não preciso nem falar nada, né? Quanto tempo você está nesse mercado, Damoli? Eu estou no mercado de eletrônica praticamente desde que eu me formei há 34 anos atrás. Na área comercial, eu comecei em 1998, lá se vão 22 anos. É muito tempo, é muito tempo. E pensar que você viu tanta coisa acontecer, né? Você viu abrir porto, fechar porto, abrir porto de novo. Muita coisa deve ter mudado desde quando você começou lá atrás, né, Damoli? E muita coisa mudou e mudou para o bem. Como é que você viu tudo isso? O que você vê hoje em dia? Você fala, nossa, como mudou e que bom que mudou, né? Como é que você vê tudo isso? Eu acho que lá atrás, quando eu comecei a minha vida profissional, logo que eu saí da faculdade, eu trabalhava numa empresa de informática, trabalhava na Itautec. E Uhum. era uma divisão da Itautec que fazia placas de circuito impresso, que é um componente básico para qualquer eletrônico. E naquela época existia uma tal de reserva de mercado para a informática, ou seja, você não podia importar computadores, por exemplo, né? Nós estamos falando de 34 anos atrás, né? Não se tinha nada parecido com o que se tem hoje, mas já existiam computadores, eles estavam começando a aparecer no mundo, etc, etc. Mas aqui no Brasil era proibido importar. E por que o governo, na época, tomou essa iniciativa? Porque ele achava que, proibindo a importação, a indústria brasileira iria se desenvolver, né? E ele, de certa forma, incentivou isso com algumas empresas. Só que, na verdade, a minha visão hoje é que isso acabou saindo um pouco, o tiro saiu pela culatra, porque a gente desenvolveu, a gente cresceu, tudo mais, só que algum tempo depois nós tínhamos um computador que era muito mais caro do que o que vinha de fora e que era muito inferior ao que vinha de fora. Então, embora isso tenha ajudado a desenvolver uma indústria local, não necessariamente com informática, mas a indústria eletrônica de uma maneira geral, eu acho que isso acabou travando um pouco os avanços da indústria em geral, né? Quando o mercado abriu a partir da década de 90, que a gente entrou para a concorrência, estou falando da parte de eletrônica, basicamente,
Aí a gente teve que dar a cara a tapa e teve que ir lá e fazer as coisas acontecerem e ver como que isso era feito, como melhorar. Enfim, a gente entrou num mercado em que havia concorrência, né? E eu acho que todo mundo cresceu com isso. O Brasil tomou alguns cuidados, forçando a manufatura a ser feita aqui, a montagem eletrônica a ser feita localmente e tudo mais e tal, mas ele se abriu para o mundo, né? Eu acho que isso foi muito bom para a gente, sem dúvida nenhuma foi muito bom, para ajudou a criar empregos, ajudou a desenvolver, pessoas daqui que antes não tinham contato lá fora, ou tinham muito pouco, começaram a viajar, e não adianta, isso traz conhecimento, não tem como, né? Você é jogado no mercado, você absorve um monte de coisas, né? E então eu acho que a abertura foi muito bom, eu acho que o comércio internacional, de uma forma geral, é muito bom, porque você troca mercadorias e você troca informações, você troca conhecimentos, você troca cultura, e tudo isso acho que faz bem para a gente, entendeu? Eu acho que isso é bem legal. E é engraçado, né? Eu tenho, vai, em comparação com a tua vida profissional, é pequenininho, mas a gente quando sente e conversa, né, da mulher, é sempre aquele teu negócio. Você pode saber um pouco mais que eu, mas a gente senta e aprende junto, porque Sim, é que sim. nem o que eu falo para todo mundo. Ninguém sabe tudo, né? Então, por exemplo, eu já tive pessoas aqui no Papo com Especialista que começaram do zero. Eu tive um prazer, eu sempre menciono ela, uma pessoa que hoje em dia ela é referência em mercado, a Roberta Folgueiral. Sempre falo dela. E o que acontece? A Roberta, ela começou quando forçaram uma coisa para ela, que ela não tinha a menor ideia, advogada e tal. Então, forçaram uma coisa para ela e ela foi aprendendo. Hoje a mulher é uma referência. Então, assim, é o que eu sempre falo. A gente sabe, mas a gente não sabe tudo. Então, quando você senta com alguém, conversa, quando você fala, putz, não, peraí, tô aberto, né, a tudo isso, o conhecimento vem. E a ajuda vem também, né, da mulher. Então, é, é muito bom para mim conversar com alguém que tem um tanto de experiência como você. Para mim é enriquecedor isso. Eu acho que essa abertura que a gente teve, essa última abertura que a gente teve a partir de 1990, né, que aí abriu geral, né, não só no mercado de eletrônica, de informática, de automóveis, de qualquer coisa, de alimentos, enfim. Eu acho que isso foi muito bom porque tirou todo mundo da zona de conforto, entendeu? Ninguém tinha mais aquele nicho de, não, eu estou aqui, eu estou nesse mercado, esse mercado é protegido, eu vou ficar aqui fazendo o meu arroz com feijão e boa, né? Não é assim que o mundo funciona, né? Mas isso destruiu indústrias, a indústria têxtil, a indústria naval, enfim, outras indústrias que sofreram muito fortemente esse impacto? Teve. Sim, é verdade, teve, mas isso não é um fenômeno nosso, isso é um fenômeno mundial. O mundo inteiro passou por isso, o mundo inteiro sofreu com isso, mas todo mundo procurou achar soluções, procurou se adaptar, procurou, enfim, se virar com aquilo, entendeu? Alguns se deram um pouco melhor do que outros, outros nem tanto, mas eu acho que todo mundo saiu da zona de conforto. Eu acho que quando você sai da zona de conforto, você sempre acaba aprendendo alguma coisa nova. Você tem que abrir a cabeça e mergulhar e estar lá aberto para o que vai acontecer, entendeu? Com todos os sentidos muito aguçados para procurar extrair o máximo daquilo que você está vivendo. Então, eu acho que essa experiência foi muito boa para a gente, sair e fazer parte hoje do mercado global, né? Eu acho que isso sempre é bom. Eu sou muito adepto disso. Com os pesares que isso tem, algumas indústrias sofreram, outras estão sofrendo, mas isso não é um problema exclusivamente nosso. O mundo inteiro sofre com isso, principalmente hoje falando em termos de China, né? Que eles dominam muita coisa em termos de manufaturado. Como que isso vai ser resolvido? Não sei, né? Mas eu acho saudável concorrência, eu acho saudável, você só aprende, você só muda quando você sai da sua zona de conforto, né? E isso é muito bom, eu acho legal esse negócio.
Você tocou num assunto que eu acho muito interessante. Você falou da indústria naval aqui no Brasil, né? E é engraçado, eu não me lembro qual documentário que era, mas ele mostrava as empresas navais há 20 anos atrás, alguma coisa do tipo. E hoje em dia, o sucateamento que existe na empresa naval brasileira. Por que eu Sim, falo isso? Porque, por exemplo, a gente é um país é, continental. Não adianta. O Brasil é um país continental, ele vai de norte a sul, enfim, ele é gigantesco. E não me entra na cabeça não ter um transporte de cabotagem, que é do ponto, sei lá, do Rio Grande do Sul até Recife via mar. Não me cabe na cabeça. não existe isso. É. E aí eu fui ver o porquê de tudo isso. Bem, tinha incentivo do governo, parece que agora tem alguma coisa engatinhando ainda, mas a indústria naval brasileira, os estaleiros, etc., são muito ultrapassados. Então a gente Sim, tem que importar máquinas para fabricar aqui um navio de cabotagem aqui. Ou seja, os navios, os primeiros navios de cabotagem, eles vão vir de fora, vão vir importados de fora, digamos assim, para a gente começar a reaprender a mexer nisso. E isso é muito grave. A nossa indústria sim. naval, a nossa indústria têxtil, a nossa indústria até ferroviária é muito ultrapassada. E isso tudo eu vejo como uma gama muito grande para a gente crescer, ou pelo menos reassumir aquilo que a gente teve há 20, 30 anos atrás, não sei. O Brasil sempre priorizou, né, a abertura de rodovias ao invés de ferrovias, sem falar no transporte marítimo, né? Mas se você vê ferrovias, por exemplo, acho que na década de 50, a gente tinha mais ferrovias funcionando do que a gente tem hoje, né? Hoje você não tem transporte de passageiros por trem fora de zona urbana. Não existe, né? Você não vai daqui de São Paulo para Ribeirão Preto, para Franca, para, sei lá, para o Rio de Janeiro, você não vai de trem, né? Você não vai de trem. Então, parte do que a gente vive hoje, eu acho que foi fruto de decisões que foram tomadas no passado, quando se optou por rodovia ao invés do trem, né? Eu lembro que o lema lá do Washington Luiz, na década de 30, né? Governar e abrir estradas, né? Foi uma coisa que na época, enfim, funcionou, mas se olha, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles pensavam do mesmo jeito, só que ao invés de abrir estrada de rodagem, eles abriam estrada de ferro, né? E hoje a malha americana é infinitamente maior do que a nossa. Tem vantagens, tem desvantagens, mas o fato é que a gente tem muito pouco uso disso, né? Sem entrar na parte de navegação de cabotagem, né? Eu acho que isso poderia baratear muito os fretes, o transporte, enfim, né? Eu acho que a gente tem que olhar para esse lado. Temos, como você falou, temos muito que crescer por conta dessa parada parou de se investir em ferrovias e navegação. Os nossos estaleiros sucatearam, a nossa indústria ferroviária também sucateou. Nós chegamos a ter fábrica de locomotivas aqui no Brasil, hoje não tem mais, né? Mas eu acho que são oportunidades que a gente tem para desenvolver. Eu acho que tem que ter alguém que banque isso, né? O governo, não sei se o governo teria condições de bancar tudo isso. Talvez ele tenha que dar um ordenamento jurídico e criar condições para que isso possa ser feito por terceiros e deixar as pessoas virem aqui investir, né? Mas eu acho que tem um caminho muito grande ainda para seguir nessa área. Temos muito que desenvolver. Nós ficamos parados muito tempo e temos muito que recuperar, eu acho. Eu acho que vamos ver, vamos torcer para que isso aconteça logo. Você tocou no assunto viagem de passageiro, e eu acho extremamente interessante, pensando por esse lado, e extremamente nocivo, digamos assim, né? Por quê? Não me cabe na cabeça eu não poder ir do Rio de Janeiro para São Paulo ou vice-versa num trem, sendo que a malha ferroviária, em tese, ela é muito antiga. Então, imagina, você indo de trem para o Rio de Janeiro, que nem o exemplo que eu dei.
você barateia a passagem aérea, porque ele vai ter uma concorrência. Você vai estar Sim. em 1h30 no Rio de Janeiro, pegando um trem, sei lá, na Estação da Luz. Eu tive a oportunidade de morar na Europa. E na Europa você faz países de trem. Eu fui da França para a Inglaterra em 1h30 de trem. Muito mais barato que avião, muito melhor do que avião. 1h30 eu estava lá, vai, 2h30 eu estava lá. Então, assim, Na não Europa me cabe, usa-se muito trem, né? Muito, né? muito trem. Não me cabe na cabeça, vai, tudo bem, vamos tirar a questão do trem para passageiro. Não ter trem para transporte de carga. A gente fala de transporte de carga, imagina quantos commodities não se perdem vindo do centro-oeste do país até Santos via Usa o caminhão, exemplo da soja, né? né? Só pegando um, né? Quantos caminhões que ficam parados ali na entrada do Porto de Santos na época da colheita e porque não tem infraestrutura, quanto disso se perde no caminho, né? Se você tivesse um sistema que funcionasse um pouco melhor, isso tudo podia ser feito via férrea, via barcaça, Rio Tietê, sei lá. Né? E acho que a oportunidade tem, né? As pessoas que têm que ver oportunidade de retorno. Talvez muita gente não invista nisso porque fica com medo, porque é um investimento de longo prazo. Você vai investir um negócio que você vai ter o payback disso em 20, 30 anos. Não é um negócio que você vai ganhar, você vai retornar o teu investimento em 2, 3 anos. Então as pessoas ficam muito receosas, eu acho, de investir. Então eu acho que a gente tem que ter leis ou tem que ter formas de facilitar quem quer investir para que invista, garantir que, olha, você faça isso, você vai ter o contrato que a gente assinar hoje vai valer por 5, 10, 20, 50 anos e está aqui, está tudo escrito e vai ser assim para sempre, entendeu? Então, e hoje a gente vê um monte de exemplos que as coisas mudam no meio do caminho, então isso talvez crie uma insegurança com as pessoas, né? E talvez por isso que a gente não tenha tanto investimento nisso assim. É o que eu acho. Agora falando, mudando de assunto, mas falando um pouco agora de vendas, né? Produto acabado. Qual que é a tua dificuldade ou qual que é o teu, não vou colocar dificuldade porque eu não gosto dessa palavra, mas qual que é o seu desafio em vender o produto acabado? Como é que você chega para um cliente olho no olho e fala, puta, o meu produto é bom? Como é que você olha aquilo e fala, eu tenho um produto de altíssima qualidade, eu consigo vender isso? Onde você compra essa ideia? Bom, primeiro, eu trabalho, quem tá nos assistindo, eu trabalho com B2B. Então, meu cliente é uma outra empresa sempre. Né? Eu não vendo para o consumidor final, não vendo para varejo, nada disso. A gente sabe, eu acho que uma coisa importante, um bom começo é você conhecer bem o produto que você tem para oferecer. Né? Conhecer o produto que você tem, conhecer as possibilidades que esse produto te dá, ou, no meu caso, muitas vezes o produto que o cliente precisa ele ainda não existe. Então, você, junto com o cliente, vai ter que desenvolver esse produto, mas você tem que saber que você tem por trás uma equipe de engenharia, uma equipe de desenvolvimento, uma equipe de projetos, que vai te dar respaldo e vai fazer o negócio acontecer. Né? Então, eu acho que você tem que conhecer bem o seu produto e, em segundo lugar, conhecer a necessidade do seu cliente, saber a necessidade do seu cliente. Você pode ter o melhor produto do mundo, mas se aquilo não for ajudar o teu cliente, ele não vai comprar de você, não adianta. Né? Então, acho que tem um cara, tem um guru de vendas aí que ele fala que você não tem que vender o seu produto, você tem que vender o problema que o seu produto resolve. Né? Então, talvez a coisa seja por aí. Então, você tem que conhecer bem o produto que você tem para oferecer, conhecer detalhes, não só do produto, mas das potencialidades, do que você consegue fazer com ele, de coisas que você pode desenvolver a partir dele, e saber a necessidade do seu cliente. Também você não vai vender para um cara que não precisa do seu produto. Ah, mas esse cara tem não sei o quê, não sei o quê. Não. Se aquilo não for algo que vai resolver um problema que o cliente tenha, que vai ajudá-lo de alguma forma, ele não vai comprar de você. Ele vai comprar do outro que custa um pouco mais barato, ou ele vai comprar do outro que
talvez a qualidade não seja tão boa, mas ele vende mais barato, ele dá mais prazo, enfim, tem uma série de fatores, né? Mas eu acho que os dois pilares que você tem é conhecer o seu produto e conhecer a necessidade do seu cliente. Você tem que fazer, antes de você ligar para o cliente, antes de você marcar uma visita, você tem que fazer a sua lição de casa. Você vai olhar o site, você vai procurar quem são as pessoas que trabalham na empresa, o que esses caras fazem, deixaram de fazer, qual que é o tamanho deles em relação ao mercado. Você tem que estudar o cara e já ir lá com algum conhecimento do que eventualmente você vai precisar vender para ele, né? Do que você sabe que pode ajudar o cara, né? Então eu vejo essas duas possibilidades, esses dois pilares iniciais. E aí você, como um cara de vendas, né, você tem que fazer o link disso, né? Eu costumo brincar que se você tem uma empresa de $1 bilhão aqui, você tem outra empresa de $1 bilhão aqui, e um está vendendo para o outro, se as duas pessoas que estão conversando não der, se não der liga entre as duas pessoas, o negócio não sai. Então, não importa o tamanho das empresas, você está vendendo, você está sempre conversando com pessoas, não importa de que lado do balcão você esteja, né? Vendendo ou comprando, você vai estar sempre conversando com pessoas, lidando com pessoas. Então, acho que é muito importante também você criar essa empatia com a pessoa, porque isso vai te ajudar a você fechar o negócio lá na frente. Se for só empatia, teu produto não ajudar o cliente, não vai rolar. Mas se você tem um produto e teu concorrente tem um outro produto muito parecido com o seu, com preço parecido, eventualmente a empatia faz a diferença e você acaba fechando o negócio. Então eu acho que é por aí. É você conhecer o teu produto, conhecer a necessidade do teu cliente e saber criar esse elo entre os dois, essa ponte. Basicamente é isso daí. E já chegou a situação de você olhar, tipo, para a tua carteira ou para algum cliente possível no futuro, você fala, muito grande para esse produto ou um desafio gigante para... Você já chegou a ter alguma questão de incômodo, digamos assim, negativamente dizendo? Você tá no mercado, vira e mexe, aparece algumas situações, né? Você olha um cliente, aparece um cliente, você vê, pô, esse cara, você estuda ele um pouco, você começa a ver, pô, esse cara é interessante, é legal e tal, não sei o quê. Aí você vai um pouco mais à frente, você começa a conversar com o cliente, oferece, vê, parece que a coisa está indo bem. Aí, de repente, você faz uma análise do Serasa, por exemplo, você vê que o cara é um péssimo pagador, que o cara está em dificuldade financeira, coisa do tipo, né? E às vezes ele começa bem e aí você percebe que o grau de fidelização dele é muito pequeno, que amanhã aparece um outro cara que dá 5 centavos a menos e o cara leva, entendeu? E aí, muitas vezes, o cara vai só no preço, né? Essas situações até eu acho que se o único interesse dele é o preço, realmente talvez não seja o meu cliente, né? A gente não, o nosso maior argumento de vendas não necessariamente é o preço, né? A gente procura ter um produto que tenha outras vantagens. Então, se o problema é preço, às vezes a gente ganha, às vezes não. Mas mesmo às vezes quando a gente não tem o melhor preço, a gente acaba ganhando o cliente por conta dos outros benefícios que a gente coloca no produto, né? Você me falou que Tem você outro lado também, né? Tem aquele cliente que às vezes você começa, você olha para o cara, pô, o cara é pequenininho e tal, não sei o quê, e de repente o produto dele explode com o teu componente e a coisa vai, o cara que era pequenininho de repente fica grande. Essa é a parte boa da coisa também, que acontece muitas vezes. Você me falou que você trabalhou numa empresa que fazia computador, né, na Itautec, que você mencionou. Sim. Hoje em dia, você está com LED, lâmpada de LED, enfim, é um mercado parecido, mas muito distante, digamos assim. Ainda se mexe com placas, etc., mas muito distante. O que você precisou fazer para se atualizar, não digo, mas para
fazer essa mudança? Ela foi brusca? Ela foi indo aos poucos? O que você precisou fazer para essa mudança tão grande assim? Eu já tinha, eu trabalhei grande parte da minha vida profissional com placa de circuito impresso, né? E nós vendemos módulos de LED, que são LEDs montados em cima de placa de circuito impresso. Uhum. Então, digamos que 50% do produto eu já conhecia, né? Agora, faltava os outros 50%, que é a parte mais complexa, porque ali, quando você fala LED, você tem uma gama de possibilidades infinita, quase, né? E essas coisas não vêm de uma hora para outra, não, né? Então, eu acho que você sempre tem que ser curioso, você sempre tem que ter vontade de aprender, gostar de aprender coisas novas e procurar. Eu sempre fui muito curioso, sempre gostei de xeretar nas coisas, entender por que põe esse LED aqui e não aquele outro, por que esse aqui é melhor do que aquele ou pior do que o outro. Eventualmente, um que não é bom numa situação, numa outra situação, ele ganha daquele. Enfim, eu acho que isso, com o tempo, à medida que você vai tomando contato com diferentes clientes, com diferentes necessidades, você vai aprendendo com isso, né? E assim, eu acho que ainda falta muito chão pela frente ainda para aprender, mas eu acho que eu já consigo. Eu estou há relativamente pouco tempo nesse meio, né? Eu tenho mais ou menos 4 anos de LED aí e tive um outro contato curto há mais tempo ali, há uns 10 anos atrás. Mas, enfim, com o tempo você vai aprendendo, você nunca pode deixar de ser curioso. Eu acho que o principal é isso. Sempre tem coisa nova, o mercado de LED é um mercado extremamente dinâmico. Cada 2, 3 meses tem novidades, tem produtos novos, tem coisas novas acontecendo. Então você tem que sempre estar de mente aberta para coisas novas que vão acontecendo, sabe? E vai aprendendo com o tempo. Eu acho que é por aí. Não tem outra ferramenta melhor do que a curiosidade e a vontade de aprender. É engraçado que você foi falando, eu fui lembrando. Eu me lembro quando eu era garoto e surgiu na época a lâmpada, aquela lâmpada de tubo que não é incandescente, é incandescente. Fluorescência compacta. Isso, Aquelas isso. enroladinhas ali. Isso, exato. E lembro que falava, não, porque vai ser mais barato, não sei o quê. Quem queria imaginar que hoje em dia a gente está indo pro LED e esquecendo essa câmera, essa lâmpada enroladinha e mesmo a primeira, né, aquela de tubo, né, que ela fala incandescente. Olha para ver quanto tempo a gente vai evoluindo aos poucos. Você falou que a cada 3 meses acontece uma mudança ou a cada um ano acontece uma mudança. E é isso para tudo, sabe? Não é a questão, não, porque a China está 3 passos na frente, os Estados Unidos 5 passos. Não é isso. É questão de adaptação, penso eu também, né, Damalin? Tem essa história É, também. e assim, o LED como iluminação, ele existe há uns 20 anos ou mais, né? Já faz bastante tempo. O problema é que, quando isso iniciou, o LED era muito caro ainda, era extremamente caro, e as aplicações acabavam sendo muito restritas por conta disso, né? Só que, com o passar do tempo, o produto vai desenvolvendo, vai sempre barateando, né? Isso acontece com qualquer eletrônico, né? Quando lança um eletrônico novo, ele é sempre muito caro. Aí depois, com o tempo, o preço dele vai caindo. E isso aconteceu com o LED também ao longo de 20 anos, aí, que ele está caindo e talvez caia mais ainda, sei lá, entendeu? Do ponto de vista técnico, né, dizem que o LED ainda tem chão pela frente, ainda dá para desenvolver mais, embora hoje ele seja, em termos de iluminação, o produto mais eficiente que tem, né? O que produz mais luz por watt de energia consumido. Ele ainda tem chão pela frente, ele ainda dá para melhorar muito, né? E certamente o preço tende a cair. É um processo longo, né? A gente tomou conhecimento com LED, a gente, eu digo, o mercado brasileiro, talvez há 10 anos, um pouco mais, um pouco menos, mas ele já existe há mais de 20, né, como iluminação.
E agora a gente está no meio dele, né? A lâmpada incandescente não se faz mais, essa fluorescente compacta e ela está sendo usada cada vez menos. Talvez daqui a alguns anos não exista mais. Entendeu? A gente vai sempre para o lado do LED, desculpa, que é mais econômico, mais eficaz, mais fácil de você controlar, tem uma série de vantagens. Né? Mas é a evolução do mundo, é assim que as coisas são, tudo. Né? É assim. É engraçado que outro dia eu estava dando uma olhada em carro, porque eu sou muito interessado em carro, sempre fui. E antigamente, não muito tempo atrás, eram lâmpadas aquelas incandescentes pequenininhas, né, que colocava Sim, nos faróis. Hoje em dia, até os faróis dos carros estão sendo substituídos pelo LED. sim. Então, Aos poucos, mas estão, é verdade. então olha o tanto que a gente está evoluindo. E aí me fala em evolução, me vem China na cabeça. Ah, não, o chinês está 3 passos na frente, eles sabem mais do que a gente. Não acho que a questão seja essa. Eu não acho que o nosso mercado seja tão defasado assim. O que eu acho é que lá eles uma coisa lança, 3 lançam igual e beleza, acontece a concorrência normal, né? E aqui não. E lá você tem mercado para todo mundo, né? Se um lança, outros 3 copiam e fazem igual, você tem mercado para todo mundo e pelo preço que eles produzem, eles exportam isso para o mundo inteiro, né? E assim, eles há 20 anos atrás eles eram nada, hoje eles são o que são e eles estão fazendo uma coisa que o Japão também fez depois da Segunda Guerra, né? Depois da Segunda Guerra, ninguém queria produto japonês porque era tudo porcaria. Era de segunda linha, era tudo ruim. Né? E os caras investiram em pesquisa, investiram em desenvolvimento, investiram em educação das pessoas, né? E hoje o Japão é o Japão, né? Em termos de tecnologia, respeitadíssimo. Eu acho que a China, me parece que ela está trilhando mais ou menos o mesmo caminho. Ela deixou de ser, em muitas coisas, ela deixou de ser simplesmente um fabricante, né? Um manufatureiro, e ela está usando esse dinheiro que ela consegue, está investindo em pesquisa, está fazendo um monte de coisa que em alguns campos eu diria que ela está muito adiantada, competindo de igual para igual com a Alemanha, com o Japão, com os Estados Unidos. Veja, por exemplo, ônibus elétrico. Né? Ônibus elétricos, talvez os chineses hoje sejam os maiores produtores do mundo, não sei, mas são produtos que rodam no mundo inteiro e são bastante respeitáveis. E é um desenvolvimento deles, não é nada que veio de fora e eles só fazem. Eles desenvolveram internamente lá, tem pesquisa e desenvolvimento, tem universidade e estão despontando, né? Estão despontando. Só de pensar que tem a Canton Fair todo ano e Sim. é uma feira maluca, porque ela funciona o ano inteiro e ela só vai mudando conforme o tema. Então, o tema é têxtil, de 6 de outubro a 6 de novembro. O tema é tal. Mas a Canton Fair em si, ela existe o ano todo. Então, só de pensar nisso, que existe um local apropriado para exatamente aquilo e que vai acontecer aquele momento, mas ela está aberta o tempo todo, é fantástico. Eu acho que tudo, E um local monstruoso, né? Enorme, muito sim, grande, muito sim. grande. Eu Eu ainda nunca visitei, mas eu conheço muita gente que já visitou e falam que é um negócio absurdo, né? Não dá para você visitar tudo aquilo em 2, 3 dias. Né? Você tem que escolher uma determinada área. Eu vou ver, por exemplo, iluminação LED. Você fica lá 2, 3 dias só vendo aquilo, porque outros lugares têm outras coisas rolando e se você se meter a ver tudo, você não vai conseguir. Você fica lá um mês e não vê tudo. É e, e, impressionante. e é engraçado, né? Porque eu importo muito produto. Eu tenho esse movimento de importar e exportar, mas eu importo muito produto. E não me cabe na cabeça eu ficar na mão de um fornecedor só. Não consigo entender essa ideia de ter um fornecedor só. Por quê? Porque aí eu vou ficar na mão do cara, aí vai ser o preço dele, vai ser o tempo de fabricação dele. Eu não consigo entender essa linha de raciocínio que muitos importadores, que muitos empresários têm.
Então, quando eu vejo uma Canton Fair da vida, ou feiras um pouco menores, sei lá, nos Estados Unidos, isso para todo tipo de produto, ou na Alemanha, ou no Japão, ou alguma coisa do tipo, que ele te dá uma gama A, B, C, X de quantidade de fornecedores, eu fico espantado. E eu fico espantado pro lado bom da situação, né? Então, assim, hoje vendo como importador, eu não me sinto tranquilo na mão de um fornecedor. E hoje me vendo Sim. como exportador, eu me vejo querendo bater na concorrência, digamos assim, com produto de qualidade. Eu acho que você pensa mais ou menos como eu, assim, né, Damani? Sim, sim. Hoje, quando você começa a olhar para a China, você tem uma variedade de coisas muito grandes, né? E olhando para a nossa área, né, de iluminação LED. Dá licença um pouquinho. Claro. A garganta está. Mas você olhando para essa área, você vê muita variedade de produtos, muita variedade de qualidade. Então, com LED, por exemplo, você tem produtos que são muito bons, você tem produtos mais ou menos e você tem produtos muito ruins, né? E esses, tirando os muito bons, os mais ou menos e aqueles não tão bons assim, você tem uma variedade enorme, monstruosa, muita gente fazendo isso, né? Por isso que tem situações que é aquela história, sempre tem alguém vendendo 10 centavos mais barato do que você, né? Então isso cria uma concorrência muito grande lá para eles, né? Acaba criando uma concorrência aqui, só que às vezes essa concorrência é meio desproporcional, né? Porque não dá para comparar. Tem coisas que vêm de lá que não dá para comparar com coisas que são fabricadas aqui. Claro, níveis de qualidade, níveis de tecnologia envolvidos diferentes, né? Às vezes o cara compra uma fita de LED lá que o cara usa para fazer brinquedo e o cara vende iluminação aqui com isso, né? Dá certo? Dá certo, mas eu não sei se ele vai fazer uma segunda venda, entendeu? Por quê? Porque o produto tem muito pouca confiabilidade, durabilidade muito baixa. É mais barato? Sem dúvida, mas você tem situações completamente diferentes. Então, você tem que estar muito atento, ao mesmo tempo que você, como importador, você tem uma gama enorme de coisas, de escolhas para fazer, você precisa estar muito atento para não comprar gato por lebre, né? Conhecer muito bem o fornecedor, conhecer muito bem a origem, conhecer muito bem a tecnologia envolvida naquilo, para não trazer uma coisa com uma qualidade inferior, pagando por um produto premium, por um produto mais caro, né? Então, mas isso mostra que tem para todo mundo, entendeu? Tem uma gama muito grande de produtos e dá para você fazer muitas escolhas, né? Falando especificamente de LED, tem N outros campos que dá para conversar e a coisa é muito parecida também. E o melhor de tudo, né, Damarim, você como vendedor agora, digamos, quando você chega com a situação seguinte, a carga do cliente vai demorar porque está num processo de importação, porque está em desembaraço, alguma coisa do tipo. Eu sinto muita falta de, principalmente vendedores, entenderem esse momento. Porque é muito fácil o vendedor falar, vai chegar daqui 10 dias. E não saber o porquê que aquilo vai demorar 10 Uhum. dias, ou porquê que o processo todo é todo demorado, é muito burocrático e tal. E eu sinto muita falta em vendedores, estou dizendo num campo aberto, entenderem esses processos de importação, ou um processo de manufatura, ou um processo interno da empresa, digamos assim, né? E isso é um diferencial, né? Não deixa de ser um diferencial para a área da venda. A questão não é ter em estoque, a questão é você saber quando eu vou ajudar o meu cliente a entender o produto e a Exatamente. Se entender você quando que ele tem vai receber, né? Exatamente. Se você tem um estoque muito grande ali, o cara que vai vender, ele vendeu, pega do estoque, entrega, acabou.
né? Uhum. Agora, se você faz produtos dedicados ou se você não tem estoque, você tem que saber, você tem que passar isso para o cliente de uma forma confiável, né? Olha, eu não tenho isso agora, mas eu vou ter isso daqui uma semana, daqui duas, daqui três, daqui um mês, sei lá, né? Então, eu acho que isso faz parte do conhecer o produto que você está vendendo. Então, se você sabe que o produto que você vende, tem tudo aqui, está tudo em casa, tem o material em estoque, ok. Então, é o processo de fabricação, de montagem, que é alguma coisa mais rápida, que em uma semana você entrega. Beleza. Agora, tem situações que você precisa de uma matéria-prima que você não tem. Aí de onde vai vir isso? Vem do fornecedor local? Você vai ter que importar? Se vai importar, isso vem de que jeito? Vem de avião? Vem de navio? Quanto tempo leva para chegar aqui? Qual que é a confiabilidade que você tem da data de entrega que o teu fornecedor te passa, né? Eu acho que tudo isso você tem que ter uma noção, pelo menos, tem que saber para você passar um prazo para o teu cliente não que seja real, né? Às vezes o cliente está ansioso, quer aquele negócio, está com pressa e não sei o quê, e muitas vezes você tem aquela vontade de entrar na dele e falar, não, eu te entrego isso aí em 2 semanas, rapidinho, não sei o quê e tal. Só que, na verdade, você sabe que a chance disso acontecer é mínima. Então, você cria uma expectativa que você acaba não correspondendo. Isso vai te criar uma impressão muito ruim no teu cliente, né? Isso é muito ruim. E nós estamos vivendo uma situação parecida com essa agora, com aumento repentino de demanda, casos pontuais de gente sem matéria-prima ou de coisas que estão chegando, mas não chegaram, o estoque local acabou porque a demanda subiu. Então, é um momento que você tem que ter muito cuidado ali com falar isso com o cliente. São situações delicadas e aquela história do relacionamento, né? Se você fala um prazo para o cliente e aquele prazo acontece uma, duas, três, quatro, o cara sabe da próxima vez que quando você falar aquele prazo, ele sabe que aquilo vai acontecer. Agora, se você falar uma, acontece, fala duas, não acontece, fala três, fala quatro, uma vai, outra não, o relacionamento fica abalado porque você perde confiabilidade. Então, eu acho que é importante para o cara do comercial que não trabalha com estoque, ele tem que ter noção das matérias-primas que são usadas naquele produto, ele tem que ter noção de onde vem aquilo, né? É algo que eu compro ali na esquina e não é problema, ou é algo que eu tenho que trazer da China e demora 2 meses para chegar aqui, né? Acho que isso faz parte do conhecer o produto e o vendedor tem que ter esse discernimento na hora que ele vai passar o prazo para o cliente. Eu vejo muita falta, não digo falta de informação, não é essa a questão, mas eu vejo muito, como é que eu posso dizer? Muito otimismo em muita coisa. Então, por exemplo, sempre me perguntar, Thiago, quando vai chegar o tal produto? Quando vai estar em casa o tal produto? Eu falo, olha, previsão otimista é, sei lá, amanhã. Previsão realista daqui 2 dias. E a previsão pessimista daqui uma semana. Por quê? Porque quando se trata de uma importação, não adianta. Não é só do. E isso que eu quero que as pessoas entendam. Não é o importador que não correu atrás da situação toda. É, às vezes, um canal que é diferente de verde, uma parametrização diferente de verde. E aí a Receita Exatamente. Federal em cima de você, um monte de situação em cima de você, que você perde a mão naquilo, né? E Então são coisas sobre as quais você que dá o prazo, mas você não tem nenhum controle sobre isso também, né? Então, eu, quando eu peço prazo para alguém da fábrica, né? Às vezes para você também já aconteceu isso, eu sempre peço prazo realista, né? uhum, Não me dê o otimista, o pessimista a gente sabe que pode acontecer, sim. mas eu quero prazo realista. Vai demorar 2 semanas para chegar ainda. Bom, então eu vou falar para o cliente que vai demorar 2 semanas para chegar, né? E por mais que eu saiba que ele esteja querendo que o negócio fique pronto em uma semana, eu não posso criar a expectativa que ele vai ter isso antes, né? Seria irresponsável da minha parte. E
Mas nem todo mundo tem essa visão, nem todo mundo enxerga dessa forma, né? Nem todo mundo vê que entre a venda no exterior e a chegada do material aqui, você tem uma alfândega, você tem uma Receita Federal, que tem os procedimentos dela, que às vezes dá luz verde, às vezes não dá luz verde. Se não dá luz verde, isso pode atrasar 1, 2, 3 dias, uma semana, sei lá. Então, tem muita coisa sobre as quais a gente acaba não tendo o menor controle, né? Então, existe sempre um fator de risco nisso, né? Sempre tem um fator de risco envolvido. Então, é sempre bom a gente trabalhar. Eu costumo dizer para os clientes, olha, se nada acontecer, vai ser assim, assim, assim. Agora, pode furar o pneu do caminhão, ou pode ter alguma coisa um pouco maior que acaba atrasando. Isso acontece, faz parte, né? Faz parte. Mas nem sempre é muito fácil de lidar com isso também, né? Nem todo mundo entende a coisa dessa forma. É engraçado que eu sempre tive aquela ideia que um vendedor é o cara com mais jogo de cintura do universo, porque ele entende o cliente A, o B, o C, o D, o X, enfim, ele tem que entender todos. E eu vejo muitos vendedores por aí que ele não entende a tua necessidade. Porque por mais que você fale, pô, eu preciso do produto tal, vai chegar, vai chegar, e fura, e aquilo que você falou mais lá para trás, e dá aquela furada, você perde a credibilidade com a pessoa. Então, Sim, assim, você tem a questão do seguinte, seja real. Olha, o meu produto custa 1, mas ele vai chegar em 10 dias, ou ele custa 5, ele vai chegar em 2, seja real. Olha, deu zebra na Receita Federal, deu canal vermelho, sei lá, alguma coisa assim, seja real. Por quê? Em questão de cliente, esperar aquilo e esperar a resposta, é terrível isso. Já uma questão do próprio vendedor, o cara que não se preocupa com aquilo, ele vai vender uma vez só. Então, isso para um frete, isso para um produto, isso para um serviço, isso para qualquer coisa, ele vai vender uma vez só. Então, as pessoas têm que ser um pouco mais claras com a situação toda, né? E penso mais ou menos dessa forma. e aquilo que você falou, clientes são pessoas muito diferentes, são empresas com culturas diferentes, com jeitos de trabalhar diferentes, e às vezes duas pessoas dentro da mesma empresa também têm personalidades diferentes, e às vezes elas se empolgam com aquilo, e muitas vezes você acaba se empolgando junto. Você tem que saber segurar isso daí. Você tem que manter sempre pensar do lado profissional. Não, peraí, na real, quanto é que isso aqui chega, como que dá, como que não dá. Se você tiver que falar não para o cliente, esse é o momento de você falar não para ele. Não espere para falar não na véspera da entrega, dizendo, olha, veja bem e tal, não deu, né? Então, tem situações que você acaba passando por isso, né? Porque, como a gente falou, tem coisas que saem do nosso controle. Mas eu acho que você tem que deixar o cliente bastante consciente com relação a isso, né? Em geral, hoje em dia, eles são um pouco mais conscientes. Muitos deles estão um pouco mais acostumados com esse trâmite, mas não é regra, né? Alguns caras acham que eles querem aquele produto XYZ, que é só o cara virar ali, pegar na prateleira, embalar e te mandar, né? E nem sempre é assim. Nem sempre é assim. E eu vejo uma situação muito comum também. Eu vejo os clientes pressionando a pessoa de vendas para aquilo. E por mais que ele passe a situação real, nem sempre a situação real é agrada, né, digamos assim. Sim, sim. Então, eu acho que é nessa hora, né, que o vendedor, no caso, ele deve chegar e falar assim, não vou conseguir te atender. Porque Não, por é o que eu mais... disse, né? Essa hora de você dizer não. Às vezes o cara quer aquilo, você sabe que ele está com pressa, e não adianta. Você tem que chegar para ele e falar, olha, eu consigo te atender neste prazo. Ah, não, mas pô, corre aí, faz uma semana mais cedo. Não dá.
Às vezes você tem que falar isso sabendo que você vai acabar perdendo aquele pedido. Mas é melhor você perder o pedido por ter sido honesto com ele do que ganhar e depois ter que administrar uma situação bastante complicada lá na frente. Então, eu acho que você tem que ser muito sincero com relação a isso. Por mais que qualquer prazo que você dê, sempre existe algum fator de risco, né? Mas, enfim, você também não precisa criar mais alguns, né? Você tem que ser bem correto, eu acho, com relação a não criar expectativas no cliente que você sabe que você não vai cumprir, né? Eu acho que isso faz parte do bom relacionamento que você tem que ter com o cliente. E na verdade é Né? aquilo, né, Damoli? Eu sou cliente, mas eu também sou fornecedor, porque é um ciclo, né? Então, se o ciclo ele for, não digo perfeito, porque nada é perfeito, mas se o ciclo ele for constante, digamos assim, o cliente final, então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu vendo para a Coca-Cola o produto, a matéria-prima tal. E a Coca-Cola remanufatura aquilo e vende para o cliente final, que vai vender para um outro cliente, que ele vendeu para um Uhum. bar e o bar vai vender. Então, é cíclico isso, né? Então, eu sou cliente, eu sou fornecedor também. E as pessoas têm que entender também um pouco esse lado, né? Que quem vai ser afetado no final de tudo, né? Não só o cliente, o meu cliente, mas pode ser o cliente do cliente do cliente, sei lá, alguma coisa do tipo, né? E quando a gente trabalha com B2B, é diferente de você trabalhar, por exemplo, com varejo. Né? Coca-Cola, ela vende, vai para a distribuidora, depois vai lá para o supermercado, vai lá para o bar, vai para a lanchonete, vai para alguma coisa assim. Então, a gama de produtos é relativamente pequena, os volumes são muito grandes, então se não tem hoje, amanhã você põe e tudo bem, né? Agora, se você tem um produto que você desenvolveu especificamente para aquele cliente, baseado no que você está fazendo para ele projeta algo especificamente para a necessidade do cliente dele. Normalmente, muitas vezes isso tem contratos envolvidos, com prazos e tudo mais, aí a briga acaba sendo muito maior, a responsabilidade é maior, a coisa fica muito mais complicada, entendeu? Eu acho que isso que esses cuidados que a gente tem que tomar, sabendo que é um produto para uma finalidade específica, feito para um cliente específico, que você sabe que ele vai fazer algo muito particular, que vai atender somente aquele cara lá que pediu aquilo. Entendeu? Voltando um pouco pro mercado que a gente está, né, do LED. Quando você chegou e falou assim, vou acreditar nesse projeto, digamos assim. Como é que você olhou aquilo e falou, isso que eu vou acreditar vai ser para minha vida e vai me dar o meu ganha-pão? Como é que você falou, vou encarar essa história? Onde você ponderou essa história toda, digamos assim? Olha, eu acho que esse mercado de LED é um mercado bastante interessante, ele tem muito que crescer, né? Ele tem muito que se desenvolver ainda, né? E assim, quando você aposta naquilo, falando, não, eu acho que isso vai. Né? Eu não tinha nada escrito ali que o negócio ia dar certo. Eu falei, eu acho que isso pode ser muito interessante e vamos lá, vamos em frente, vamos ver o que acontece. E a coisa começou a rolar, começou a andar, e os negócios começaram a sair. Claro, tem altos e baixos, como qualquer outro negócio tem, né? Mas eu acho muito interessante porque ele é muito dinâmico, e o mercado de vendas em geral, né? Ele não tem um dia igual ao outro, né? Nunca um dia igual ao outro. Então você está sempre sendo colocado à prova, você está sempre tendo que buscar novos clientes, novos projetos, novos desafios, sempre tem problemas novos para você resolver. Eu acho que, de certa forma, é isso que me anima, é isso que me faz acordar de manhã cedo e falar, putz, vamos lá, tem mais um dia pela frente, vamos fazer e acontecer. Né?
Eu acho que é legal você ser desafiado a fazer alguma coisa, e é muito mais legal quando você vai atrás e vê que você conseguiu fazer aquilo, você resolveu o problema do cliente, você desenvolveu um produto que ele queria, ou às vezes até melhor do que ele queria, que vai atender a necessidade dele, e você ajudou a fazer aquilo. Né? Eu acho que isso é muito legal, é bastante recompensador isso. Você vê que, olha, tem um pouco do meu trabalho naquele produto, entendeu? Eu acho muito bacana isso. Né? E cada dia são produtos diferentes, são clientes diferentes, são necessidades diferentes, e você vai atrás, você começa a descobrir coisas que você não sabia. Cada dia tem coisa nova aparecendo, coisas novas para você fazer com LED. Só esse ano a gente começou 2 ou 3 negócios diferentes aí que ainda estão engatinhando, mas logo vão decolar, que eu não tinha a menor ideia que existiam no começo do ano. Então, são grandes oportunidades que a gente está tendo, e você vai construindo isso aos poucos, né? Vem do mercado, vem do cliente, faz uma amostrinha aqui, faz uma amostrinha ali, avalia, vê o retorno. Será que esse mercado funciona mesmo? Vai, não vai? O que precisa fazer? Que problema que eu vou resolver para o meu cliente? Como é que eu posso fazer melhor do que o que ele estava usando até então? Você sempre vai respondendo essas perguntas e vai avançando e vai vendo o teu produto crescendo junto, e chega uma hora que a coisa acontece. E esse lado é muito legal, é muito bacana. Eu acho que é muito gratificante você ver o resultado disso. Né? Acho que é isso que mais me motiva, estar trabalhando aonde eu estou trabalhando e com quem eu estou trabalhando também. Né? Acho que a empresa ela tem um clima muito bom, as pessoas se dão muito bem, todo mundo colabora. Eu acho que acho que isso é muito legal. Isso é muito bom. Eu sempre tive na minha cabeça a seguinte situação. Eu não sou um importador, agora falando profissionalmente, eu não sou um importador de um container só. Por que eu falo que eu não sou importador de um container só? Porque, para mim, a chegada de um container é digamos assim, uma realização. Mas o pedido novo é uma nova realização, porque assim ele vai se tornar um giro, né? E eu Sim, penso que sim. isso tem que ser para todo mundo. Não é só questão de, por exemplo, falando em vendas. Coloquei um pedido, beleza, recebi minha comissão, ótimo, maravilha, tal. Vou receber minha próxima comissão, sei lá, daqui 6 meses. Não, você tem que batalhar por isso, você tem que lutar por isso, lutar pelo próximo container, que eu sempre falo. E eu penso que é mais ou menos o que você pensa, né, Damolinho? Porque a gente é movido a realizações, digamos assim, né? Eu acho que a gente é movido a desafios. Né? Eu acho que eu não me vejo trabalhando em alguma coisa que eu não tenha paixão por aquilo que eu estou fazendo. Né? Mas qualquer coisa que você vai fazer, você tem que fazer, você tem que se apaixonar, você tem que ir lá com garra e ir atrás e procurar fazer o seu melhor. Né? Quando você tem paixão por aquilo, quando você gosta de estar fazendo aquilo, você sempre vai se esforçar para fazer melhor, você sempre vai procurar fazer melhor da próxima vez, você sempre vai procurar encontrar formas novas, diferentes de fazer aquilo que você fazia antes. Você se desenvolve, você cresce não só profissionalmente, você cresce como pessoa. Né? Então, eu acho que isso é muito legal. Né? E às vezes é até difícil, né, você conseguir equilibrar o lado profissional com o lado pessoal, familiar. Né? Principalmente agora que, por conta da pandemia, muita gente está trabalhando de casa, eu estou trabalhando bastante de casa, estou quase chegando no grupo de risco, ainda falta um pouquinho, mas estou chegando lá. Mas, então, às vezes, você perde um pouco a noção do horário, e, enfim, você tem que procurar equilibrar as coisas. Né? Mas eu acho que a gente é movido a desafios, a gente é movido a paixão. Eu acho que é por aí que eu vejo a coisa, é assim que eu procuro encarar. Né? É isso que me dá disposição para sair da cama de manhã cedo
e correr atrás, né? E eu imagino que você também não deva ser diferente, embora é um processo de importação que tem aquelas etapas tais e tais e tais, e sai de lá, chegou aqui, liberou e pronto. Cada caso é um caso, né? Não tem dois casos iguais, eu acho, né? Eu acho que é muito parecido isso. Então, eu acho que é por aí. Eu procuro ver sempre com paixão, sempre mergulhar de cabeça. Se é para fazer meia boca, é melhor não fazer. Se você vai lá para fazer, faça direito, dê o seu melhor, e o sucesso é consequência, né? Os resultados são consequência disso. E me fala uma coisa, conselho que você dá para essa molecada que está começando a trabalhar, vindo com sangue no olho, mas desiste fácil de tudo. O que você fala para essa molecada? Que o que eu vejo de gente desistindo é uma infinidade. As coisas não acontecem tão rápido, né? Mas o que eu diria para eles é: não desista, nunca deixe de estudar, nunca deixe de ser curioso, né? Nunca, nunca perca a vontade de aprender, né? A vontade de conhecer coisas novas, né? Procure enxergar as coisas sempre como uma coisa nova que você vai aprender. Procure se dedicar muito àquilo que você está fazendo e trabalhe bastante, estude, seja um cara profissional, e trabalhe com paixão. E os resultados vão acontecer. Eu acho que é mais ou menos por aí que a coisa funciona. Eu sempre disse para os meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos já adultos, e eu sempre disse para eles, quando eles eram pequenos, que não importasse o que eles fossem fazer da vida, né? Mas que eles fossem fazer alguma coisa que eles gostassem. Por quê? Porque para você ter algum sucesso, você precisa se esforçar muito, você precisa trabalhar muito, você precisa se dedicar muito, né? Imagina você trabalhando, se esforçando e se dedicando com uma coisa que você não gosta, né? Então deve ser muito ruim isso. Então eu sempre disse isso para eles. Eu acho que isso vale também para os mais novos, né? Para quem ainda não escolheu um rumo na vida, para quem está começando a vida profissional, faça aquilo que você gosta, faça com paixão, faça com esforço. Esforço, sim. Trabalho, sim, né? Aquela história de 1% de inspiração e 99% de transpiração, né? Eu acho que isso funciona. Então, se você se dedica, se você trabalha honestamente, com vontade, com paixão, eu acho que o resultado vem, o resultado aparece. E por fim, o que você acha que tem para mudar ainda? Ou no mercado de LED, ou importação? O que você acha que dá para melhorar, digamos assim, né? Que a gente está aqui para melhorar sempre. Olha, a gente está vivendo um momento, pensando politicamente no Brasil, né? Acho que a gente está vivendo um momento muito complicado, muito dividido, né? Parece que tem 50% puxando para um lado e 50% puxando para o outro. Você ou é preto ou é branco. Se o cara for cinza, pelo amor de Deus, ele toma uma porrada dos dois lados, né? Então, eu acho que a gente precisaria acalmar esses ânimos e pensar que para o país crescer, ele precisa ter leis muito seguras, as pessoas precisam ver que as leis são cumpridas e que as leis são rígidas e têm que ser respeitadas, e quem não respeita recebe o seu castigo. E, enfim, talvez deixar de lado nessa parte, né, pensar um pouco mais com o cérebro e menos com o coração, e pensar que
o que vai acontecer, o que nós vamos ser daqui a 10 ou 20 anos, depende muito de como a gente vai trabalhar agora, né? O resultado não é imediato. Então, se a gente fizer a coisa de forma correta agora, o resultado vai aparecer lá na frente, né? E talvez você ter um país dividido no meio, você ter um país brigando, um pedaço brigando com o outro, isso talvez não vai levar a lugar nenhum. Talvez daqui a 10, 20 anos a gente esteja continuando a brigar uma metade com a outra metade, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar que a gente precisa de leis seguras, que a gente precisa de leis que sejam respeitadas e que as pessoas lá fora vejam a gente como um país que tem um mercado consumidor muito grande, que tem um potencial muito grande de crescimento e que o governo faça a sua parte, criando leis, criando condições para que quem quiser investir, quem queira investir, veja, se sinta seguro para isso, né? Veja que as coisas vão acontecer e vão dar resultado, né? Parece que isso não está acontecendo muito bem. Está tudo muito confuso, né? Então, eu acho que as pessoas olham, veem que está essa confusão e elas não se sentem muito incentivadas a investir, né? Eu vejo meio assim a situação, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa ter leis que funcionem, leis que sejam respeitadas, não importa para quem seja, e pessoas que estejam comprometidas com o futuro, né? com o progresso, né? Eu acho que o caminho é esse. Eu sou muito pequeno para dar alguma decisão nesse tipo, né? Mas eu acho que de tudo que eu vivi até hoje, eu acho que isso vai fazer muito bem para a gente, né? Isso vai fazer muito bem para o país, isso vai fazer muito bem para as próximas gerações. Eu acho que é por aí. Gente, a gente vai finalizando por aqui. Acho que todo o papo com o Dalmolin é extremamente engrandecedor, digamos assim, porque é um cara que tem um conhecimento absurdo e é de uma fala muito fácil, as pessoas entendem que ele tem a dizer, é muito simples conversar com você. E o que eu quero dizer é, primeiro, te agradecer por esse tempinho aqui no canal. Para mim é um prazer, é uma honra. Prazer foi meu Enfim, de estar aqui conversando com você. Pô. Muito as legal. indicações foram 1000. Então, pessoas que trabalham conosco falam: Tiago, fala com o Dalmolin, chama o Dalmolin para o canal, porque ele vai engrandecer muito as pessoas que estão assistindo, enfim. Então, primeiro de tudo, eu quero te agradecer mais uma vez. Eu acho que todo o conhecimento é sempre muito válido e é o que eu falo. Eu criei esse canal um tempinho atrás, achando que não fosse atingir ninguém e de repente eu tenho lá os meus inscritos e estou feliz por isso. Cada inscrito novo é uma realização para mim, porque eu vejo que as pessoas elas querem conhecimento. Então, quem quer conhecimento ganha mais do que R$ 1.000 por dia. Eu acho que quem quer beber dessa fonte de conhecimento ganha muito mais do que ganhar dinheiro. Então, eu tô agora em frente a uma pessoa que tem muito mais conhecimento que eu, que manja muito mais do que eu e que, putz, falou, não, vou pegar meu tempinho e vou conversar aqui no canal. Então, para mim é um prazer muito grande isso. E, gente, o mais importante, deem atenção às pessoas que querem passar conhecimento, porque isso é muito melhor do que às vezes você lê num livro. O entendimento do outro, a interpretação do outro te ajuda a você amadurecer muita coisa. Eu penso mais ou menos por essa linha de raciocínio. Então, obrigado, Dalmolin. É um prazer sempre. E quando quiser, o canal está aberto para você. Eu é que agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando, batendo papo. Parabéns pela sua iniciativa. Eu acho muito bacana você ter
criar um canal desses e trazer pessoas para conversar sobre vários assuntos. Eu acho muito legal. Sucesso para você. E conte comigo. Precisar bater papo sobre qualquer outra coisa aí, vamos lá, vamos tentar ver o que sai. Estou à disposição, tá bom? Muito obrigado, um abraço. Vamos falar de avião, vamos falar de um monte de coisa, mas vamos falar sim, sem dúvida. Obrigado, Damolin. Um grande prazer para mim Valeu. ter você no canal. Um abraço. Outro, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.